Opa, vamos fazer comigo mais uma questãozinha sobre genes ligados? Vem comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai respondendo questões, revisando o conteúdo, fazendo com que você vá cada vez mais aprendendo, cada vez mais aperfeiçoando o seu conhecimento, tá bom? Até a sua aprovação. Estamos respondendo nossa lista com questões sobre genes ligados. Genética, tá, gente? Muita gente tem dificuldade nisso, né? E vai para você, aluno aí que está fazendo o ensino médio, né? Que está resolvendo questões de genética. A gente aqui também está para te dar um apoio, tá bom? Vamos responder a questão de número 4 agora dessa lista. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. O cruzamento de dois indivíduos com o genótipo Azão-Azinho, Bezão-Bezinho e outro com o genótipo Azinho-Azinho, Bezinho-Bezinho resultou numa geração F1 com as seguintes proporções. Gente, é bom a gente separar logo esses dados. Vem pra cá comigo, ó. Olha os indivíduos, ó. Um era Azão-Azinho, Bezão-Bezinho. E o outro era Azinho-Azinho, Bezinho-Bezinho. Não é a primeira vez que a gente pega a questão com essa ideia. Não é a primeira vez que a gente pega a questão que fala a respeito do cruzamento de um duplo heterozigoto e um duplo homozigoto recessivo, tá? Então percebam, é muito comum isso aqui acontecer em questão de genes ligados, ó. Aí a questão disse que esse cruzamento aqui resultou na geração F1, ó. Vamos ler lá o enunciado, volta para lá, ó. 35% de indivíduos Azão-Azinho, Bezão-Bezinho. Vou colocar aqui igualzinho como tá aí no enunciado, ó. 35% de Azinho-Azinho, Bezinho-Bezinho, ó. 35%. 15% de Azão-Azinho, Bezinho-Bezinho. 15%, ó. E 15% de Azinho-Azinho, Bezão-Bezinho. Isso foi o que o enunciado trouxe, tá, gente? Que esse cruzamento fornecido na questão, ó, Azão-Azinho, Bezão-Bezinho com Azinho-Azinho, Bezinho-Bezinho, isso aqui foi o cruzamento que a questão sugeriu. Resultou na geração F1 com essa proporção aqui, ó. 35, 35, 15, 15%. A gente já fez questão semelhante a essa, tá, gente? Perceba o seguinte, ó. Olha que coisa interessante, ó. Esse indivíduo aqui, como a gente já viu em outras questões, ele só produz um tipo de gameta, ó. 100% dos gametas que ele produz vai ter uma composição de Azinho-Bezinho. Em 100% dos casos, a composição vai ser de Azinho-Bezinho, tá? Então, esse outro indivíduo aqui é que pode formar os gametas Azão-Bezão, Azinho-Bezinho, Azão-Bezinho e Azinho-Bezão. Isso aqui é a geração F1. Deixa eu botar do lado de cá para ficar melhor da gente trabalhar isso aqui, ó. Que é a geração F1 toda que foi obtida a partir desse cruzamento que a questão citou pra gente, tá bom? Gente, se esse indivíduo aqui sempre manda o mesmo gameta, isso quer dizer que esse Azinho e esse Bezinho vieram dele, esse Azinho e esse Bezinho vieram dele, esse aqui também veio dele, e isso aqui também veio dele. Logo, esses outros gametas, ó, vamos supor, se eu cortar esse gameta que o outro indivíduo mandou, se liga aqui, ó. Sobra o gameta Azão-Bezão, que esse indivíduo aqui mandou em 35% dos casos. Sobra o gameta Azinho-Bezinho, que esse indivíduo mandou em 35% dos casos. Sobra o Azão-Bezinho, que apareceu em 15% dos casos. E sobra o Azinho-Bezão, que apareceu em 15% dos casos. Gente, mesmo que a questão não diga para mim que são casos de genes ligados, eu tenho a obrigação de perceber isso nessa questão, ó. Percebam, o indivíduo duplo heterozigoto produziu os gametas em proporções diferentes. Se isso aqui fosse um caso de segunda lei de Mendel, gente, esses gametas teriam sido produzidos nas mesmas proporções. 25, 25, 25 e 25. Como é um caso de genes ligados, os gametas parentais apareceram em maior proporção, ó. Esses gametas que estão em maior proporção, a gente chama de gametas parentais. E esses gametas recombinantes, ó, apareceram em menor proporção. Os gametas recombinantes só são produzidos por conta da ocorrência da recombinação. Se a questão te perguntar qual a distância entre esses dois genes ligados, é só você somar a frequência dos gametas recombinantes. Lembre-se, ó, distância entre dois genes ligados
é igual à soma das frequências dos gametas recombinantes. Se a questão perguntar qual a distância entre os genes ligados A e B, a distância é de 30%. Se a questão perguntar se esse indivíduo parental ele é cis ou é trans, esse indivíduo parental ele é cis. Porque é cis quando o dominante está no mesmo cromossomo que o dominante, o recessivo no mesmo cromossomo que o recessivo. Tá certo? Vamos analisar agora para ver o que essa questão está pedindo. Ó. Vamos lá para as alternativas. Com esses resultados, pode-se concluir que os genes A e B, letra A, estão em um mesmo braço do cromossomo. Gente, estar no mesmo braço do cromossomo quer dizer que eles estão ligados. Estão no mesmo cromossomo, você pode dizer assim também, tá? Isso quer dizer que os genes estão ligados. Talvez você ficasse em dúvida, poxa, Jean, eu vou ficar em dúvida se isso aí está dizendo que está no mesmo braço. Eu não estou lembrado o que é braço. O braço seria um segmento do cromossomo. Vamos olhar as duas alternativas? Seguem as leis do dihibridismo. Essa lei do dihibridismo, tá, gente, deve ser a segunda lei de Mendel, que a proposição deve estar se referindo aí, tá? A lei da segregação independente. Lei de segregação independente, segundo a lei de Mendel, não segue esse padrão aqui de genes ligados. Segue aquele padrão de 25, 25, 25 e 25%. Então isso não é um caso de segunda lei de Mendel, tá? Pode descartar isso aí. Letra C diz assim, ó. Constitui um caso de interação gênica. Interação gênica, pessoal, acontece quando dois ou mais pares de alelos atuam para determinar um caráter apenas. Dois ou mais pares de alelos atuam para determinar apenas uma característica. Isso é interação gênica. Eu nem sei que característica é essa que está sendo determinada por A ou por B, que o enunciado não falou. Então não tenho como saber se isso é um caso de interação gênica. De certeza é um caso de genes ligados, tá? Mas interação gênica não há possibilidade. A maioria das vezes, tá, gente, que a questão vem com genes ligados, não é interação gênica. Então vamos para a próxima proposição. Ó. São pleiotrópicos. Jean, o que é uma pleiotropia? Pleiotropia é quando um par de alelos atua determinando várias características. Eu nem sei o que é que cada gene aí determina, porque a questão não me falou, me deu apenas a proporção de descendentes. Então não tenho condições de dizer se isso é ou não uma situação de pleiotropia, tá? Volto a repetir, tá, gente? Na pleiotropia, um par de alelos atua determinando mais de uma característica no indivíduo. E, pessoal, na letra E, só pra gente finalizar, tá dizendo que os genes são epistáticos. Essa questão é boa, tá, gente? Que com ela a gente consegue revisar alguns conteúdos interessantes de biologia. O que é epistasia, gente? Epistasia é quando um par de alelos, ou um gene, vamos colocar assim, um gene atua inibindo a ação de outro que não é o seu alelo, nem está localizado no mesmo par de homólogos que ele. Aí a gente fala em epistasia. A epistasia é um gene inibe a atividade de outro que não é o seu alelo, nem está no mesmo cromossomo que ele. Normalmente é assim. Existe epistasia dominante, epistasia recessiva. Como a questão não ofereceu informações sobre o que cada gene desse faz, eu não tenho condições de saber se é um caso de epistasia. Também não tenho condições de saber se é um caso de pleiotropia, se envolve, no caso, algum tipo de interação gênica. Eu só tenho informações aí suficientes para concluir que trata-se de genes ligados, tá bom? Então, gente, só confirmando para vocês, a resposta dessa questão é a letra A. Pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Não deixe de me seguir no Instagram, tá? @JeanBrito, tá bom? Vamos juntos estudando. Eu vou ser até a sua aprovação.